Hoje é dia 4 de novembro do ano 2015. É uma quarta-feira, são 21h01. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui sempre nossas jornadas são conduzidas para o destino da cura. Cura de todas as doenças ou aflições dos necessitados de cura. Não temos, porém, nenhum vínculo religioso com nenhuma igreja, nenhuma crença, nenhuma doutrina religiosa. As igrejas são muitas, mas Deus é um só. Somos médico graduado pela gloriosa Unifesp, ou Escola Paulista de Medicina. Em nossa cultura ocidental, a ciência médica é soberana. Quando se trata de doença física, através de todas as especialidades médicas, ou quando se trata de transtorno mental, que é competência da psiquiatria, da psicologia ou da neurociência. A formação médica, então, sempre é voltada para doenças físicas ou transtornos mentais. Mas será que todas as aflições do ser humano são doenças físicas ou transtornos mentais? E a ciência médica consegue atender a todas as aflições humanas? Infelizmente, a ciência médica não atende a todas as aflições ou sofrimentos humanos, mesmo que sejam todos transtornos físicos ou mentais. Além disso, esta medicina tem que ser comprada. E devido à evolução desta medicina, em termos de diagnóstico, em termos de terapêutica, em termos de UTI, hospitalização, em termos de especialização médica, esta medicina se torna a cada dia muito mais cara. E assim, ela não atende a todos os estratos da população que necessitam dela. Eu sou médico, recebi formação, especialização e pós-graduação em ciência médica. Eu chefio 3 clínicas de dores do sistema músculo-esquelético. Mas somente com formação médica ou conhecimento médico eu consigo ser solução de tratamento e cura para todos os doentes que me procuram? A resposta é óbvia. Claro que não. Mas a quase totalidade dos doentes que recebo tem uma ou mais queixa de dores crônicas. Dores de longa duração, de muito tempo. A imensa maioria vem de outros médicos, ortopedistas, fisiatras, neurologistas, reumatologistas, ou mesmo da clínica médica. Esses doentes são sofredores crônicos e esperam de mim muito mais que analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares, porque a maioria já foi medicada com muitos analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes sem nenhum resultado. A maioria, pode-se dizer, perderam mesmo crença na ciência médica, mas ainda tentam buscar solução aos seus males físicos, que causam a eles tantas dores. A maioria refere sempre muitas dores de longa duração, de muita intensidade, e que às vezes acometem o doente, afligindo-o 24 horas por dia, todos os dias. Este é o perfil mais comum
dos doentes que nos procuram. Mas vejam bem, as escolas médicas ensinam que você, ser humano, é corpo físico e pensamento, que pensa, planeja, para o corpo executar uma tarefa ou função. Mas será que nós somos só isso? Será que nós somos só corpo físico e pensamento? Não, acho que não. Cedo descobri que somos corpo, mente e espírito, ou melhor, que somos espírito, mente ou consciência e corpo físico ou material. Também cedo descobri que, afastadas doenças genéticas ou hereditárias ou malformações, a doença nasce na mente para depois se manifestar no corpo físico. Cedo também descobri que nossa mente ou consciência funciona sempre em consonância com as nossas emoções. E que emoções gratificantes curam e que emoções de desgraça fazem doenças. Cedo também descobri que somos físico, matéria, visível, mas mente ou consciência e espírito são invisíveis aos nossos olhos. Cedo também descobri que não é porque algo é invisível que não existe. Pensamento é invisível e sei que ele existe. Eletricidade é invisível e sei que ela existe. Deus é invisível e sei muito bem que ele existe. Cedo também descobri que, na verdade, somos muito mais energia do que matéria. Somos muito mais energia, vibração ou frequência, que matéria. Aliás, segundo a física de Einstein, a matéria é uma forma concentrada de energia e energia é uma forma expandida da matéria. Cedo também descobri que pensamos e temos, segundo 3 incríveis comandos. Cedo descobri que pensamos e agimos segundo 3 incríveis comandos. Vejam vocês o que nos faz, o que nos conduz para as nossas ações, para as nossas funções. Vejam bem. Primeiro, uma ação instintiva, que pode ser chamado raciocínio, entre aspas, instintivo. Nós nascemos com ele. Esse nosso raciocínio instintivo é um raciocínio sem culpa e sem censura. É o raciocínio de nossa fase de criança infantil. A criança pode gritar, espernear, ela pode agredir outra criança. Ela não quer saber se isso pode ou não pode. Se isso que ela vai fazer vai prejudicar a outro ou não. Ela quer e ponto. Em cima disso, ela grita e esperneia, querendo aquilo, custe o que custar. Isso se chama instinto. Entenderam? É o raciocínio do instinto. Não tem censura, não tem culpa. Mas depois, devido à influência e às crenças a nós impostas pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa escolaridade, pela nossa religião e até pela ciência médica,
Nós desenvolvemos um raciocínio chamado racional. É o raciocínio matemático, da lógica sensorial. Se eu vejo, eu creio. Esse é o raciocínio sensorial, da lógica que é imposta em nossa cabeça por todas essas influências citadas. E é dentro dessa crença que nós desenvolvemos o nosso intelecto. Ela é uma crença que permite desenvolvermos um raciocínio social. Ou seja, nós somos seres sociais, nós convivemos em sociedade. Teoricamente, eu respeito o direito dos outros, mas exijo e quero os meus direitos. No momento em que eu tenho meus direitos e eu respeito o direito dos outros, no momento que o que eu faço é bom para mim, sem prejuízo dos outros, esse raciocínio me permite viver em sociedade. Entenderam? Quando nós perdemos a razão, nós caímos no raciocínio instintivo. O raciocínio do instinto é sem culpa e sem censura. Então você pode cometer crimes hediondos, guiados pelo seu instinto de raiva, de ódio, de rancor, de vingança. Entenderam? É onde moram todas essas desgraças humanas, no instinto. Entenderam? Então é frequente você ouvir de alguém que cometeu um crime hediondo dizer: eu perdi a razão, não sei como eu fiz isso. Entenderam? Esse instinto que habita em nós, quando crianças ou infantis, é o mesmo instinto que guia os animais por toda a vida. Eles não desenvolvem um raciocínio claramente social, embora eles possam evoluir e viver em manadas, em grupos, né? Mas de uma forma ou de outra, nos animais sempre prevalece o raciocínio instintivo. No ser humano, o que prevalece, o que tem que prevalecer para a nossa vida em sociedade é o raciocínio lógico que nós recebemos como instrução, como crença. Mas, muito cedo, eu descobri que nós temos o mais inteligente de todos os raciocínios. Ele se chama raciocínio intuitivo ou intuição. Toda descoberta aconteceu através de raciocínio intuitivo, sendo que algumas descobertas despertaram a descoberta de outras. Por exemplo, o papel, a tinta, a caneta e a impressora. Então são descobertas em sequência. Uma provocou a descoberta das outras. Cedo também descobri que a medicina induz nas pessoas a grande ideia do grande poder de gotas, cápsulas, comprimidos e de muitos remédios. Sem dúvida que alguns medicamentos têm efeitos brilhantes no tratamento de doenças, como antibióticos, como a insulina, como a digitoxina ou como a cortisona. Mas cedo descobri também que a ciência médica não é infalível. E é interessante como nós, alunos de medicina, nos apaixonamos pela medicina e às vezes até radicalizamos. Por isso que a maioria dos médicos são muito materialistas. E a medicina é uma ciência que exalta o materialismo. Agora, o que, como médico, tenho que fazer quando o doente que me procura
Ele quer que eu atenda os seus apelos de cura de suas aflições ou doenças, e eu já sei que a ciência médica não vai dar a ele o alívio, a cura que ele às vezes está buscando há muitos anos. E sua doença está evoluindo com muita cronicidade, com piora de sintomas, com piora do sofrimento e com piora de sua incapacidade. Cedo descobri que se a minha ciência médica é incapaz de aliviar as dores de muitos necessitados de cura, a minha obrigação é buscar soluções alternativas que possam conseguir aliviar sintomas e sinais de doença e até curar, transcendendo a própria ciência médica. Então vejo bem, se dois necessitados de cura têm a mesma doença, com a mesma idade, no mesmo estágio de evolução de doença, se um deles tem uma forte crença religiosa na fé ou no poder religioso de um milagre de cura, estejam certos de que este doente vai encontrar a cura muito mais facilmente que o outro que não crê em nada. E que só crê no poder da ciência médica. Cedo também descobri que se alguém conseguiu criar uma doença psicossomática, que são aquelas doenças criadas pela mente, que a ciência médica se mostra incompetente para curá-lo, aqui, se a mente teve o poder de criar doença, esta mesma mente tem e terá o poder, por reversão, de criar cura. É a cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder da mente, mas somente para doenças psicossomáticas. Vejam bem, inúmeras curas se processam pelo poder da mente em cima de doenças psicossomáticas que os assim chamados curadores rotulam de cura espiritual. Não, não é verdade. A cura espiritual é uma coisa. A cura mental é outro departamento. É outra esfera de cura. Então, a cura mental é a cura da doença mental criada pela própria mente. Depois nós vamos falar sobre MEDESP, ou a medicina espiritual. Tanto a cura pelo poder da mente, como a cura pelo poder do espírito, são invisíveis aos nossos sensores físicos. São invisíveis aos seus olhos. Aqueles que creem no invisível podem ter ferramentas poderosas de cura, que são a cura mental e a cura espiritual. E podem crer que estas imensas ferramentas de cura, elas moram no raciocínio mais inteligente que faz parte de você, que é o seu raciocínio intuitivo ou intuição. E onde surgem todas, eu diria e repito, todas descobertas. Onde estão todas, eu disse, todas as respostas a qualquer questão ou pergunta possível e imaginável
inclusive a pergunta: o que preciso para me curar? Ou o que preciso para ser um curado? A resposta da intuição tem o nome místico de revelação. A revelação tem esse nome porque revela tudo, inclusive os segredos e os milagres para acontecer a cura de todo e qualquer mal ou aflição do ser humano. Entenderam? Nós falamos muito de doença ou de transtornos mentais, mas o ser humano tem outras doenças e outras aflições, né? Tanto que para o espírito você tem 7 saúdes, né? Para a medicina você pode ter 2 saúdes, a física e a mental. Para o espírito você tem que ter 7 saúdes: saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e até saúde financeira. E todas estas saúdes, ou todas estas 7 doenças, são competências da cura espiritual. A medicina não vai consertar o teu financeiro. Pelo contrário, você vai ter que comprar e pagar muito caro pela ciência médica. Vejam vocês, esse raciocínio intuitivo, ele faz parte de todo ser humano. Mas mesmo aqueles santos, profetas, seres iluminados, mesmo grandes descobridores de grande inteligência como Einstein, como Thomas Edison, como Fleming, eles descobriram através do seu próprio raciocínio intuitivo, sem que tivessem conhecimento de sua intuição. Entenderam? Einstein tinha uma frase genial. Ele dizia o seguinte: pensei 99 vezes na solução de um problema e não veio solução. Eis que deixei de pensar e a solução apareceu como por encanto. Na verdade, ele tinha acionado um raciocínio intuitivo, sem se dar conta disto. Entenderam? Então, meus queridos, para dar alívio ao necessitado, a ciência médica é soberana. Mas a fé religiosa é importante. A cura mental é uma ferramenta preciosa. A cura pela medicina espiritual é a mais incrível de todas as ferramentas de cura. Eu procuro aqui sempre evitar e atribuir a Deus isto ou aquilo. Mas aqui, na medicina espiritual, isto não é possível. Me perdoem, os ateus, agnósticos ou incrédulos. Meus pêsames. A medicina espiritual é a cura através do poder de Deus. É a cura através do poder maior. É a cura através do poder do Espírito. É a cura através do poder da perfeição. É a cura através da mente mais inteligente que criou este universo, criou esta natureza e criou você mesmo. Mas o nosso tempo esgotou-se desta jornada. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem www.ruicomercurio.com.br. Nós temos um site também congestionado de perguntas. É o www.medicinaespiritual.com.br. Não prometemos respostas rápidas nem imediatas aqui. Há uma congestão imensa de questões e perguntas chegando. Se quiserem ver nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. Nós chefiamos 3 clínicas de dor do sistema músculo-esquelético. Telefones, em São Paulo, 11
3661-4243. 11 3744 4007. Obrigado por atenção dispensada. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até lá.